Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje são as características socioespaciais e identitárias de povos tradicionais brasileiros. A gente vai ver aí, as características principais, de três principais povos aí que constituem, a nossa sociedade, tá bom? A Constituição Federal diz que povos e comunidades tradicionais são grupos que possuem culturas diferentes da cultura predominante na sociedade e se reconhecem como tal. Ocupar e usar territórios, são aí a principal característica, desses povos e recursos naturais para manter sua cultura, tanto no que diz respeito à organização social quanto à religião, economia e também a questão da ancestralidade. Na utilização de tais recursos, deve-se utilizar de conhecimentos, inovações e práticas que foram criados dentro deles próprios e transmitidos oralmente e na prática cotidiana pela tradição. Então, a gente vai ver aí as características de três principais povos e comunidades que são tradicionais, tá, da nossa cultura. Tem os indígenas, a gente vai conhecer um pouco dos indígenas, dos quilombolas e também aí dos extrativistas. Tá? Não que não existam outros, existem, mas esses são os principais. Os povos indígenas, vamos começar por eles. Essa expressão aí de povos indígenas refere-se a grupos humanos espalhados por todo o mundo que são bastante diferentes entre si, o que todos os povos indígenas eles teriam em comum. Antes de tudo, a gente pode citar o fato de cada qual se identificar como uma coletividade específica, distinta de outras com as quais convive e principalmente do conjunto da sociedade nacional na qual está inserida. Todo indivíduo que se reconhece como parte de um grupo com essas características, ele é reconhecido pelo grupo como tal pode, ser considerado índio. A gente pode observar, aí no gráfico, a distribuição da população indígena no Brasil por regiões, tá? Esses são dados do IBGE do ano de 2010. Tá? Os povos indígenas do Brasil, eles são descendentes dos habitantes nativos que aqui viviam antes da chegada dos colonizadores europeus no século XVI. Se vocês quiserem aí mais detalhes, dessa história, vocês podem estar dando uma pesquisada aí no processo de colonização, onde quando os europeus chegaram para colonizar o nosso território, que já haviam índios habitando aqui. Vocês podem estar detalhando aí essa pesquisa. O censo de 2010 registrou que a população indígena brasileira ultrapassa 896 mil indivíduos, pertencentes a 305 etnias e se concentram principalmente na região norte do país. Se vocês forem observar aí no gráfico, a gente pode observar aqui nessa parte em verde, bem mais extensa, que a maior parte dos indígenas, eles estão aí, se encontram na região norte do país. Temos também aí a distribuição da população indígena na área rural e urbana, como é que os índios, os indígenas se distribuem dentro da área rural e da urbana. Eles estão presentes nas duas, tanto na rural quanto na urbana, e cerca de 61% estão concentrados na área rural. Se vocês forem observar aí no gráfico, aqui na região norte, essa parte em vermelho, como eu falei anteriormente, é onde mais se concentra, indígenas, e também na região norte, na parte rural, tá bom? Tanto na região norte quanto na parte rural é onde os índios aí estão mais concentrados. A população indígena no Brasil atualmente representa aproximadamente, apenas 0,4% da população, mas nem sempre foi assim. Constituíram um conjunto de fatores que culminou com o fim de várias culturas indígenas. Que fatores foram esses que fizeram com que os indígenas, a população indígena diminuísse com o decorrer aí do tempo? Como eu falei para vocês, na época da colonização, haviam muito mais indígenas aí habitando o nosso território, mas aí houve alguns fatores que eu vou citar agora para vocês que fizeram com que essa população ela diminuísse, com o decorrer do tempo ela fosse aí diminuindo. A gente tem as doenças biológicas, muitas foram trazidas pelos colonizadores europeus,
tá? E a gente também tem a questão das ações religiosas, né? Quando alguns indígenas aí se negavam, né, a aderir a alguma religião, muitos eram, né, escravizados, muitos eram exterminados. Processo de escravidão que também vem desse processo de colonização, né? Iniciou nesse processo de colonização, né, de os índios serem escravizados em busca de mão de obra, né, livre aí, ou até mesmo aí barata, né? E aí muitos, né, foram aí dizimados nesse processo também, e principalmente pelo interesse econômico dos europeus, né, para escravizar, para fazer aí, o tráfico de indígenas, né, as doenças que os próprios europeus trouxeram durante aí essa época. A cultura indígena não é só uma, né, variando de acordo com cada aldeia. Cada aldeia, né, tem aí a sua cultura. No entanto, existem várias características em comum entre os diversos povos indígenas. Lembrando, né, são todos, né, são povos indígenas, mas não significam que eles, né, tenham a mesma cultura. Cada aldeia aí ela vai ter, né, características diferentes, mas a gente pode também encontrar semelhança, né, entre esses povos, entre essas aldeias, né? A gente vai conhecer isso agora. Primeiro tem a valorização e o contato com a natureza, né? Os indígenas valorizam muito a questão do contato com a natureza, né? Porque a gente viu no gráfico anterior, né, que eles vivem mais aí na área rural justamente por isso. Eles têm um pensamento de uma vivência sustentável, né? Buscando aí sempre a caça, a coleta e a agricultura familiar, né? Os indígenas, eles vivem da chamada agricultura de subsistência, ou seja, eles utilizam aí o meio natural, né, somente para o seu consumo, né? A questão da caça, a questão da coleta, da pesca, né, tudo aí é movido para a agricultura familiar, né, para o consumo deles, tá? Tem também as questões das religiões animistas, né? O que são essas religiões? Os índios, eles idolatram, né? Os deuses deles não são, né, digamos aí um deus cristão, são deuses aí voltado aí para o deus do sol, né, e diferentes deuses, tá? Não existe só um deus para eles. E também tem a questão da pintura corporal e da arte plumária, que a gente vai ver na imagem a seguir. Aqui a gente pode observar, né, que eles têm esse hábito, né? Praticamente todos os povos indígenas, todas as aldeias, eles têm esse hábito da pintura corporal, né? Eles fazem essa pintura, como a gente pode estar observando nas duas imagens. Outra questão, né, muito enraizada também que a gente tem da cultura indígena, né, na nossa sociedade é a culinária. Para quem não sabe, para quem gosta também, né, para quem conhece, o tacacá, ele é de origem indígena, tá? Muitas aí tipos de comida que a gente utiliza, né, na nossa culinária vem aí da cultura indígena. O tacacá, por exemplo, o milho, né, a gente tem ali o pão de milho, tem a pamonha, dentre outros, né? Citei apenas 3 aqui, mas tem vários traços na nossa culinária, tem vários traços que vêm aí, né, da culinária indígena, da cultura indígena. Aí a gente vai conhecer agora um pouco das características dos quilombolas. Quem são os quilombolas? São descendentes, né, e remanescentes de comunidades formadas por escravos fugitivos, né, que eles fugiam aí, formavam os tais quilombos entre o século XVI, né, e o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil. Atualmente, as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro e nelas se encontra uma rica cultura, baseada na ancestralidade negra, indígena e branca. No entanto, os quilombolas sofrem com a dificuldade no acesso à saúde e à educação. Os quilombolas são descendentes dos escravos negros que sobrevivem em enclaves comunitários, muitas vezes antigas fazendas deixadas pelos antigos grandes proprietários, apesar de existirem, sobretudo, após o fim da escravatura no final do século XIX, sua visibilidade social é recente, fruto da luta pela terra, da qual, em geral, não possui escritura. Então, a gente pode observar aí, né, nessas informações que os quilombolas, eles são descendentes principalmente dos africanos, né, dos escravos africanos lá do tempo aí onde não existia ainda a questão da abolição da escravidão. Então, muitos desses chamados quilombolas, eles fugiam, eram escravizados, fugiam aí dos seus senhorios, né, e se agrupavam em quilombos, tá? Por isso que tem essa denominação aí de quilombolas. Os povos quilombolas, eles não se agrupam em uma região específica ou vieram de um lugar específico.
A origem comum dos remanescentes, né, dos quilombos e a ancestralidade africana de negros escravizados, como a gente já viu, né, que fugiram da crueldade da escravidão e refugiaram-se nas matas. Com o passar do tempo, vários desses fugitivos aglomeravam-se em determinados locais, formando tribos. Mais adiante, brancos, índios e mestiços também passaram a habitar os quilombos, somando, porém, menor número da população. Ainda hoje existem comunidades quilombolas que resistem, né, à urbanização e tentam manter seu modo de vida simples e em contato com a natureza, vivendo, porém, muitas vezes em condições precárias devido à falta de recursos naturais e à difícil integração à vida urbana e não tribal. Os estados brasileiros que mais possuem comunidades quilombolas são Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pará. Então, a gente pode observar que muitas dessas dificuldades aí que eles encontram, né, no modo de vida, né, a falta de acesso a uma saúde adequada, são porque eles se mantêm longe aí dos centros urbanos, né, e é difícil acesso para conseguir, né, difícil ter acesso a esses meios de saúde, né, os meios de comunicação, por exemplo, porque eles vivem muito isolados aí, né, da sociedade urbana. Agora a gente vai conhecer um pouco dos extrativistas, né, ou seringueiros. Quando a gente fala de extrativistas, a gente está associando também a questão dos seringueiros, né, falando mais aí da questão do extrativismo, principalmente da borracha. No Brasil, a extração de produtos extrativistas ou nativos da biodiversidade é uma atividade constante na história, onde se destaca o papel dos extrativistas. A atividade vem atravessando os ciclos econômicos, encontrando épocas em que se constituía como principal atividade regional, como no período em que prevaleceu a extração das denominadas drogas do sertão, borracha, madeira, castanha, mel, fumo, óleo de copaíba, metais preciosos, cacau e entre outros produtos, né? Na imagem está mostrando a extração aí do látex, tá? Da seringueira, né? Que é onde vem aí, né, a borracha, tá? A extração aí do látex da seringueira é o que está mostrando na imagem. Dentro desses grupos aí, né, extrativistas, a gente tem as chamadas RESEX, né, como diz aí, são reservas extrativistas. Essas RESEX são de domínio mínimo, é uma área utilizada por populações tradicionais, cuja sobrevivência baseia-se no extrativismo e complementarmente na agricultura de subsistência. Como eu falei anteriormente, o que seria essa agricultura de subsistência? É uma agricultura voltada, né, para produção aí, para consumo próprio, né? As pessoas plantam e criam aí justamente para o consumo, para a agricultura aí familiar. E também para a criação aí de animais de pequeno porte. Tem como objetivos básicos proteger os meios da vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. As áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Então, como a gente pode ver, né, esses três grupos, né, tanto aí os indígenas, os quilombolas, como os extrativistas, eles prezam pela questão da preservação, né, do meio, a preservação do meio ambiente, do meio natural. Tá, agora a gente vai para o nosso exercitando para saber se vocês compreenderam bem a aula de hoje. Vamos para a primeira questão. O Brasil é um país que apresenta uma grande variedade dos chamados povos tradicionais. As populações ou povos tradicionais são aqueles que, alternativa A, estabelecem uma relação sustentável com o meio que se faz necessário para sua existência enquanto povo e seu modo de vida e cultura são transmitidos por tradição. Alternativa B, guardam um estreito laço cultural os colonizadores. C, não necessitam da floresta intacta para existirem, pois suas tradições podem se manter. Ou alternativa D, resistem a toda mudança de modo de produção, não se adaptando ou aderindo a novas tecnologias. Vamos ver se você acertou. Para quem respondeu a alternativa A, está correta. Como eu falei anteriormente, eles utilizam e têm essa relação mais sustentável com o meio. Tá? Então foi isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para mais aulas como esta, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.